Salve minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos, aqui comigo Eric Camacho e hoje vamos continuar a leitura do segundo livro de Samuel. Assista ao vídeo até o final, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais e preste atenção bastante aí nesse vídeo para que você capte alguma mensagem e faça o seu comentário ao final dele, tá bom? Vamos lá, segundo livro de Samuel, parte 3, a luta pelo poder, capítulo 9, fidelidade ao compromisso. Davi perguntou, existe ainda algum sobrevivente da família de Saul para que eu mostre benevolência para com ele por causa de Jonatas? Na família de Saul havia um servo chamado Siba. Ele foi conduzido até Davi e o rei lhe perguntou, você é Siba? Ele respondeu, para o servir. O rei perguntou, existe algum sobrevivente da família de Saul para que eu demonstre a benevolência de Deus para com ele? Siba disse ao rei, existe ainda um filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés. Davi perguntou, onde ele está? Siba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-Dabar. Então Davi mandou buscar o filho de Jonatas na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-Dabar. Ao chegar, disse a Davi, Ao chegar diante de Davi, Meribaal, filho de Jonatas e neto de Saul, caiu com o rosto por terra e se prostrou. Davi disse, Meribaal. Este respondeu, aqui está o seu servo. Davi lhe disse, não tenha medo, pois vou usar de benevolência para com você por causa de seu pai Jonatas. Restituirei a você todas as terras de seu avô Saul, e você sempre comerá à minha mesa. Meribaal se prostrou e disse, quem é o seu servo para que o Senhor se dirija a um cão morto como eu? Então o rei chamou Siba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e a família dele eu dou ao filho do seu senhor. Você deverá cuidar da terra para ele, você, seus filhos e servos. Você trará o necessário para o sustento de Meribaal, filho de seu senhor, pois ele comerá sempre à minha mesa. Siba tinha 15 anos e 20 servos. Siba tinha 15 filhos e 20 servos. Ele disse ao rei, tudo o que o meu senhor rei mandar, assim o seu servo fará. E Meribaal começou a comer à mesa de Davi, como se fosse um filho do rei. Meribaal tinha um filho pequeno chamado Micas, e todos os servos da casa de Siba estavam a serviço de Meribaal. Por isso Meribaal foi morar em Jerusalém, pois comia sempre à mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Capítulo 10. Auge das conquistas de Davi. Depois disso, o rei dos Amonitas morreu e seu filho Hanom reinou em seu lugar. Davi pensou, vou usar de benevolência para com Hanom, filho de Naás, do mesmo modo como o pai dele fez comigo. Então Davi enviou embaixadores para dar os pêsames a Hanom por causa da morte do pai dele. Quando os servos de Davi entraram no país dos Amonitas, os príncipes amonitas disseram a Hanom, o senhor deles, você pensa que Davi quer honrar o seu pai só porque mandou gente trazer os pêsames para você? Será que ele não enviou essa gente até aqui para observar a cidade, conhecer as defesas e depois destruí-la? Então Hanom mandou pegar os embaixadores de Davi, raspar-lhe a metade da barba e rasgar a roupa deles pelo meio até as nádegas. Depois mandou-os de volta. Ao ser informado, Davi enviou imediatamente alguém ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. E o rei mandou dizer-lhes, fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça, depois vocês voltarão. Os amonitas perceberam que se haviam tornado odiosos para Davi. Por isso, mandaram contratar os arameus de Bet-Roob e os arameus de Soba, 20.000 homens de infantaria. Contrataram também o rei de Maaca, com 1.000 homens, e gente de Tobi, 12.000 homens. Quando Davi soube disso, mandou Joabe e todo o exército dos valentes. Os amonitas saíram da cidade e se puseram em ordem de batalha na entrada da porta, enquanto os arameus de Soba e Roob, mais o pessoal de Tobi e de Maaca, ficaram à parte em campo aberto. Joabe percebeu que iria ser atacado pela frente e pela retaguarda. Então escolheu todos os melhores de Israel e os dispôs para enfrentar os arameus.
confiando o resto da tropa a seu irmão Abisai, dispondo-a para enfrentar os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os arameus levarem vantagem sobre mim, você virá em meu auxílio. Se os amonitas levarem vantagem sobre você, então eu irei em seu auxílio. Seja corajoso, vamos ser corajosos em favor do nosso povo e das cidades do nosso Deus, e seja feito o que Javé achar melhor. Então Joabe avançou com a tropa que estava com ele para enfrentar os arameus que fugiram diante dele. Ao verem os arameus fugindo, os amonitas também fugiram de Abisai e entraram na cidade. Então Joabe voltou da campanha contra os amonitas e reentrou em Jerusalém. Ao ver que tinham sido derrotados por Israel, os arameus se reuniram. Hadadezer mandou recado aos arameus que estavam do outro lado do rio Eufrates para que entrassem na luta. Eles foram para Relã, tendo à frente Sobac, chefe do exército de Hadadezer. Sendo informado, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e foi para Relã. Os arameus se prepararam para enfrentar Davi e guerrear contra ele, mas acabaram fugindo de Israel. E Davi destruiu 700 carros e 40.000 arameus condutores de carro. Também Sobac, chefe do exército deles, foi ferido e aí mesmo veio a morrer. Todos os reis dependentes de Hadadezer perceberam que tinham sido derrotados por Israel. Fizeram a paz com Israel e se tornaram seus dependentes. E os arameus não se arriscaram mais a ajudar os amonitas. Capítulo 11. Davi trai o seu povo. Na mudança do ano, quando os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou Joabe, seus guerreiros e todo Israel. Eles foram, massacraram os amonitas e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, levantando-se da cama, Davi foi passear no terraço do palácio real. Do terraço ele viu uma mulher tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou colher informações sobre essa mulher. Disseram-lhe: ela é Betsabeia, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou emissários para que a trouxessem. Betsabeia foi e Davi teve relações com ela, que tinha acabado de se purificar de suas regras. Depois ela voltou para casa. Em consequência disso, Betsabeia concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe mandou Urias até Davi. Quando Urias chegou, Davi lhe perguntou como iam Joabe, o exército e a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e lave seus pés. Urias saiu do palácio e recebeu um presente da mesa do rei. Entretanto, Urias não foi para casa. Dormiu na porta do palácio com os guardas do seu senhor. Informaram então a Davi: Urias não foi para casa. Davi perguntou a Urias: você não chegou de viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá estão vivendo em tendas, e meu chefe Joabe e os guerreiros do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como posso ir para minha casa para comer e beber e dormir com minha mulher? Por sua própria vida eu nunca faria uma coisa dessas. Então Davi disse a Urias: fique ainda hoje aqui, amanhã eu deixarei partir. Urias ficou mais esse dia em Jerusalém. No dia seguinte, Davi convidou Urias para comer e beber em sua presença e o embriagou. Pela tarde, Urias saiu e foi deitar-se no mesmo lugar em que dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e a mandou por meio de Urias. Na carta ele mandava: coloque Urias no lugar mais perigoso da batalha e retirem-se, deixando-o sozinho para que seja ferido e morra. Joabe estava cercando a cidade e colocou Urias no lugar onde sabia que estavam os guerreiros mais valentes. Os que estavam defendendo a cidade saíram para atacar Joabe, e do exército morreram alguns da guarda de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Joabe mandou a Davi um relatório sobre a guerra e ordenou ao mensageiro: quando você acabar de fazer o relatório para o rei, ele poderá ficar enfurecido e perguntar: por que se aproximaram da cidade para lutar? Vocês não sabiam que os arqueiros atiram do alto das muralhas? Quem matou Abimeleque, o filho de Jerobaal?
Foi uma mulher que jogou do alto da muralha uma pedra de moinho, e Abimeleque morreu em Tebes, porque se aproximaram da muralha. Então você dirá: morreu também o seu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu, apresentou-se a Davi e lhe relatou a mensagem de Joabe. Então Davi ficou enfurecido contra Joabe. Mas o mensageiro disse a Joabe: é que o inimigo nos atacou de surpresa saindo em campo aberto. Nós o fizemos recuar até a entrada da cidade, e então os arqueiros dispararam do alto das muralhas. Alguns guerreiros do rei caíram mortos e morreu também o seu servo Urias, o heteu. Então Davi falou ao mensageiro: diga para Joabe não se preocupar com esse caso. A guerra é assim mesmo. Um dia cai um, outro dia cai outro. Que ele redobre o ataque contra a cidade e a destrua. Procure animá-lo. A mulher de Urias soube que seu marido tinha morrido e ficou de luto. Quando terminou o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em seu palácio. Davi a tomou como esposa e ela deu à luz um filho. Javé, porém, reprovou o que Davi tinha feito. Muito bem. Hoje, então, lemos esses 3 capítulos. Agradeço a você. Não esqueça de fazer aí o seu comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tenham todos um fabuloso dia. Tchau!